Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Da manhã, 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você que segue com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Depois dessa lembrança de quem tanto fez por esse microfone, de quem tanto fez pela comunicação, de quem tanto inspirou, e eu posso dizer que sou um dos fãs de Zé Paulo de Andrade, alguém que cresceu ouvindo o Pulo do Gato, indo para a escola, alguém que, quando possível, ouvia o Jornal Gente, quando não coincidia com o horário escolar. E tudo que Zé Paulo de Andrade fez marcou não apenas a história da Rádio Bandeirantes, mas a história da radiocomunicação como um todo. A radiodifusão deve muito a esse que há 5 anos nos deixou durante a pandemia da Covid-19, mas que tem a sua memória sempre lembrada pelos ouvintes da Rádio Bandeirantes, por quem faz a Rádio Bandeirantes. Infelizmente não tive o prazer de conhecer pessoalmente Zé Paulo, mas tive o enorme prazer de aprender na profissão que eu queria seguir apenas de ouvir. Zé Paulo de Andrade, Maria Lídia, Salomão Esper, Joelmir Betting, nomes que também fizeram a minha cabeça quando criança para ser um ouvinte de rádio. E para você ser um bom comunicador de rádio, você tem que ser um bom ouvinte de rádio. Tem que saber o que, como ouvinte, você gostaria de ter do outro lado como um comunicador. Não sei se eu chego perto do desejo que o ouvinte da Rádio Bandeirantes tem, mas saiba que todos os dias que a gente abre este microfone é para também reverenciar memórias de tantos que passaram por aqui, também pelo microfone da Rádio Bandeirantes Campinas, caso de Zé Arnaldo, caso de outros nomes marcantes que nos deixaram, mas principalmente com a intenção de levar a você informação, prestação de serviços, essa comunicação direta, mas sempre fazendo um exercício mental. Se eu estivesse em casa, ouvindo o programa, será que eu estaria me sentindo satisfeito com o conteúdo, com os debates, com os diálogos? Será que eu ia ter vontade de participar também da programação? E muito disso é porque eu fui um ouvinte de Zé Paulo de Andrade e eu era também um desses jovens que um dia sonhava em estar no microfone da Rádio Bandeirantes. Por isso, é sempre um prazer estar aqui no Manhã Bandeirantes, que está começando depois do Jornal Gente. Amanhã volta a programação do Jornal Gente, tanto na RB quanto na tela da Band News TV. E até às 11h30 da manhã, o Manhã Bandeirantes comigo, Heitor Fredo, e com o nosso timaço já postos, vai levar até você as principais notícias desta quinta-feira, 17 de julho de 2025. Destaques da nossa região, do interior de São Paulo. A notícia que não para no Brasil e no mundo, também mexendo com o nosso dia a dia. A programação da Rádio Bandeirantes Campinas você acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, com a transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. De onde falamos? Com os trabalhos técnicos na mesa de som, com o Leandro Lopes, LL no ar, com Danilo Capucci de volta nas férias, comandando a Central Técnica, e a coordenação é do Gil Kleber. 10h05, Manhã Bandeirantes começa girando a notícia para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Sistema Anhanguera Bandeirantes com as características típicas para o horário, lentidão na pista que passa por Jundiaí. Eu queria muito entender por que todo dia trava esse trecho de Jundiaí do quilômetro 62 ao quilômetro 60, sentido capital paulista. Chegada a São Paulo também com lentidão tanto pela rodovia dos Bandeirantes quanto pela rodovia Anhanguera. Para o motorista que segue sentido interior, trânsito fluindo normalmente sem problemas neste momento. Já para quem está conosco pela rodovia Dom Pedro I ou pelo corredor Dom Pedro em si,
A Dom Pedro registrou um congestionamento mais cedo no trecho entre Jarinu e Atibaia, quilômetro 87. Um acidente foi registrado na pista da esquerda, sentido Jacareí. Equipes da concessionária atendem pelo local. O motorista chegou a enfrentar 4 quilômetros de lentidão. Isso foi há cerca de 1 hora essa colisão. Ainda há alguns reflexos que o motorista sente, não mais com toda essa fila, mas ainda com um para e anda próximo ao local onde a batida foi registrada. Não há informações sobre feridos até o momento, mas a gente está em contato com a concessionária para atualizar a notícia ao longo da programação. Na Zeferino Vaz, a SP-332, o motorista que faz o trajeto entre Paulínia e Campinas reduz a velocidade na chegada do trevo de Barão Geraldo, quilômetro 114, nesse caso única e exclusivamente por excesso de veículos. Mais cedo, de novo, tem sido uma característica das rodovias, principalmente a Dom Pedro I, cenário com uma neblina hoje fortíssima. Pouca visibilidade, neblina registrada entre Jacareí e Bom Jesus dos Perdões. Agora, às 10h07, já se dispersou. Os termômetros em Campinas marcam neste momento 19 graus. Uma quinta-feira mais gelada, com ventos a menos na casa dos 5,8 km por hora. E a umidade relativa do ar abaixo dos 60%. Sempre para a gente lembrar da importância de se hidratar. Eu sei que no frio a gente nem sempre quer beber água, mas o nosso corpo precisa, o nosso corpo exige. E a Nath Luquezzi já está aqui com a gente para dizer se tem previsão para temperaturas mais baixas, se tem previsão de chuva. A Nath, desde o início da semana, diz: tem frente fria chegando. Tá batendo na porta, Nath? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Está batendo na porta. Hoje, inclusive, teremos uma amplitude térmica de 16 graus. Então, a mínima hoje foi em torno de 10 graus e as máximas podem bater os 26 graus. O dia terá sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado, porém sem chances ainda para chuva, o que deixa a gente ainda mais preocupado porque a umidade relativa do ar se mantém entre 30% e 40%, sendo que o recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, são 60%, então estamos bastante abaixo. Há possibilidade de ocorrências de rajadas de vento moderados a fortes hoje, maior variação de nuvens em todo o estado por conta do deslocamento da frente fria, como bem mencionou o Heitor, na região sul do Brasil, que segue em direção ao oceano. Então, por enquanto, essa frente fria não vai ter força para chegar até o interior paulista e derrubar as temperaturas, nem mesmo causar chuvas. Então, para o final de semana, inclusive, teremos sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado, noite um pouquinho mais nublada, mas as chances de chuva são 0 para sábado e domingo. Amanhecer com aquele nevoeiro, sol, amplitude térmica, mas por enquanto sem chances de chuvas. Então, novamente, redobrar aí a hidratação até o finalzão de semana. Às 10h09, começou ontem e segue até amanhã a campanha de vacinação no Aeroporto Internacional de Viracopos. Uma opção a mais para quem mora na região ou para quem vai passar por um dos principais aeroportos do Brasil para colocar em dia a caderneta de vacinação. A repórter Lucimeire Ramalho acompanhou o primeiro dia em que funcionários do aeroporto, viajantes, pessoas que passavam por Campinas, aproveitaram para atualizar a vacina contra a gripe, contra a Covid, contra sarampo e outras doenças que estão sendo motivo de campanha para que as pessoas voltem a dar a devida credibilidade para as vacinas. A Lucimeire conversou, inclusive, com uma das responsáveis pelo Programa Municipal de Imunização, a Chaula Vizelli, e a gente traz a reportagem para você na programação da RB. Seu Jaime de Ilhéus está em Campinas a trabalho e aproveitou para colocar as vacinas em dia. Foram 4 de uma só vez. Lá estava corrido. Mas agora aqui, como já estou embarcando, daí foi uma oportunidade, né? A iniciativa partiu da Secretaria de Saúde de Campinas e o local foi escolhido justamente pelo volume de funcionários e a quantidade de passageiros que circulam por aqui. O foco é atualizar as cadernetas de vacinação do público adulto. Neste local circulam pessoas de diversas nacionalidades, né? E o risco aí de reintrodução de vírus aqui no nosso país. A gente quer que todas as pessoas estejam protegidas e essa estratégia de levar a vacina mais próximo
tem feito muito sucesso, a adesão tem sido positiva. Estamos vendo aí o risco iminente da reintrodução do sarampo no nosso país. A gente não quer que isso aconteça. Inúmeros casos já foram notificados em países muito próximos, então é importante que a população tenha essa consciência. O espaço montado na área de desembarque oferece vacina para a cachumba, rubéola, sarampo, hepatite B, difteria, tétano, febre amarela, Covid-19 e gripe. Desta maneira, não tem desculpa, é só parar e tomar o imunizante. Não tem muito tempo, né? Vai passando. Tava indo embora agora, falei, por que não, né? Descobri agora também, falei, vou lá. Já vi tudo que eu tinha que tomar, já tomei de uma vez. A Isabela veio da Austrália e vai passar férias em Salvador. E agora já vai vacinada. Cheguei por volta de 2 horas antes do meu voo. E aí, como eu não tinha tomado a vacina da gripe ainda, aí eu aproveitei e vim tomar. A ação no aeroporto de Viracopos vai até sexta-feira, das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde. E para quem não estiver por aqui, as vacinas estão disponíveis também em todos os centros de saúde da cidade. São 69 centros de saúde, vacina gratuita, de qualidade, segura e à disposição de toda a nossa população. Vacina que também está disponível nos 69 centros de saúde de Campinas. Todas essas vacinas, todos esses imunizantes que fazem parte da campanha no aeroporto de Viracopos são distribuídos gratuitamente na rede municipal de saúde, através do SUS, e você sabe que ele é um imunizante seguro, com estudos, com a proteção para doenças que não podem fazer parte da nossa realidade. Estamos numa época em que acontecem muito mais casos de síndrome respiratória aguda grave, que é aquela gripe mais forte que, inclusive, nesta semana resultou em 6 mortes confirmadas em Campinas, e outros problemas respiratórios que também levam mais gente aos hospitais aqui da região, do Brasil todo. Por exemplo, Nath Luquezzi, essa é uma semana muito preocupante porque estamos com o tempo seco, sem previsão de chuva, e são vários os registros de incêndio. Ontem, durante o Brasil Urgente, na tela da Band, nós mostrávamos um incêndio no final da rodovia Dom Pedro I, quase acesso à rodovia Anhanguera, e era aquela fumaça entrando nos carros, atrapalhando a visibilidade do motorista e também prejudicando a nossa saúde, Nath. Sim, a região de Campinas se encontra atualmente no mapa de risco de alerta para incêndios. Isso segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. O risco é alto, principalmente hoje, quinta-feira, dia 17 de julho, e amanhã também, dia 18 de julho. Nestes 2 dias, a temperatura elevada, baixa umidade do ar e a prevalência do sol é o que favorece aí a ocorrência de queimadas em todas as regiões paulistas. De acordo com a Defesa Civil, quase todo o estado de São Paulo vai ficar em alerta e atenção para incêndios. No período, a umidade relativa do ar chegará, como eu comentei anteriormente, a níveis preocupantes e até menores do que os 30%. Então, a população precisa colaborar e eles estão em alerta para os riscos de incêndio na região, em todo o estado. Caso você aí veja um incêndio, os moradores precisam avisar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193. A Defesa Civil e os demais órgãos da Prefeitura estão fazendo a sua parte, mas é importante que a população também contribua, não fazendo queimadas, que além de serem destrutivas para o ambiente, também são prejudiciais à saúde. Quinto sinal marca 10h15 da manhã e a Rádio Bandeirantes Campinas fala agora sobre um novo programa que passa a valer nesta semana em todo o Brasil. O governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, instituiu o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, que passa a integrar em uma única base informações de aparelhos que tenham registro de roubo, de furto ou quando a pessoa pede esse celular. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União. E para a gente entender como essa nova regra, como esse novo programa passa a funcionar na prática e a expectativa de que esse cadastro nacional ajude as autoridades no combate a um problema sério que temos hoje de roubos e furtos de aparelhos celulares, o nosso convidado, já conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes, é o André Leite, diretor do programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal. André, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
10h16, a gente vai reposicionar o nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, o André Leite, que é diretor desse programa, uma ferramenta que consolida dados do programa Celular Seguro, do Cadastro de Estações Móveis Impedidas, o SEM, e da Base Nacional de Boletins de Ocorrência. Isso permite que qualquer um de nós verifique antes da compra se um aparelho possui algum tipo de restrição. Então, quando você vai comprar um aparelho na loja, que ele vem lacrado, recém-saído da fábrica, é uma situação, mas existe o mercado de venda de celulares usados. Um aparelho novo é caro, nem todo mundo tem condições de sair com o último celular da moda de uma loja. Mas quando se tem essa venda de produtos usados, é preciso ter a garantia de que a gente vai comprar algo com origem. Algo que não tenha uma origem ilícita, que não seja um equipamento roubado, um equipamento furtado, e que a gente possa, aí sim, estar protegido na hora de conseguir fazer também essa negociação. Nós vamos restabelecer o contato com o André, porque, claro que isso gera também uma série de dúvidas sobre como a gente pode fazer para ter, aí sim, o resultado nas mãos e não movimentar um mercado que, infelizmente, gira em torno também do crime organizado. Às 10h17, vamos entrar em contato com o André para a gente conseguir também entender como funciona esse programa na prática. Porque, segundo a Anatel, é uma ação que fortalece a prevenção à receptação de celulares roubados. Receptação é o crime do artigo 180 do Código Penal, em que, ao comprar um produto roubado ou furtado, você também está praticando um crime. É verdade que muita gente acaba adquirindo esses produtos sem saber a origem. Por isso, a importância de se pedir sempre a nota fiscal. Mas ela não é suficiente para evitar a fraude. Agora sim, com esse programa, com o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, a expectativa é que a gente tenha uma segurança a mais. André Leite, diretor do programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, muito bom dia para você. Opa, bom dia, satisfação estar aqui. Desejar um bom dia aos telespectadores e aproveitar a oportunidade para divulgar essa importante marca na segurança pública, publicado aqui anteontem pelo Ministério da Justiça. Como é que funciona na prática se a gente for hoje comprar um celular usado? A gente já consegue fazer esse tipo de consulta, André? Sim, a consulta hoje está disponível no site do Celular Seguro, né, que é um programa também aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no aplicativo, mas aí é importante frisar, tá, ao cidadão e ainda a todos os telespectadores que a instituição desse cadastro, ele é um projeto do Ministério da Justiça. E como projeto que ele foi instituído em algumas fases, tá? Então, inicialmente, hoje esse cadastro já existente, ele conta com a base dos celulares bloqueados pela Anatel, que é do sistema SEMI, que é Cadastro de Estações Móveis Impedidas, isto é, celulares que são bloqueados tanto pelo usuário, junto às operadoras, quanto nas delegacias de polícia. E todos os celulares que têm restrição na plataforma Celular Seguro. Então, hoje a base desse cadastro é constituída dessas duas bases de dados, vamos assim dizer. E dentro desse projeto, nós procuraremos, assim, nos próximos 3 meses, fazer a integração com a base nacional dos boletins de ocorrência. Então, isso vai tornar essa base única, robusta, que vai auxiliar tanto as polícias no combate ao crime, né, que é uma base nacional, quanto auxiliar o cidadão naquele exemplo que você citou, de aquisição de um telefone usado. Muitas das pessoas não têm realmente condições financeiras de comprar um telefone e muitas das vezes se valem de aparelhos oferecidos em plataformas digitais ou em feiras para adquirir um aparelho com um valor mais reduzido. Entretanto, é muito importante frisar
que a não existência de uma restrição, ela tem que ser vista, ela não vai retirar a necessidade do indivíduo de ter as cautelas necessárias para verificar a procedência desse bem. Por quê? Ainda sabemos que muitas pessoas não registram ocorrência policial quando perdem um aparelho na falsa expectativa de que não vão ter o seu bem recuperado, que a polícia não vai atrás do seu objeto e opta por esse descrédito nas instituições policiais, ela opta por não registrar um boletim de ocorrência e ela, às vezes, também não tem um cadastro na plataforma Celular Seguro, então esse celular ele fica, vamos dizer assim, num limbo, né? Fica numa zona que ninguém consegue verificar a origem, o que não quer dizer que não houve um crime precedente. Então, é sempre importante, mesmo quando esse cadastro estiver plenamente robustecido, que a sua base estiver completa, não quer dizer que o cidadão não é um cheque em branco ao cidadão para que ele deixe de adotar as cautelas, de pedir uma nota fiscal, por exemplo, do aparelho. Continuar verificando se o preço e a condição da pessoa que oferece, se é um preço muito vil, né, um preço muito abaixo do mercado, isso aí é um indicativo de que pode ter uma origem criminosa no aparelho. Lembrando que o boletim de ocorrência pode ser feito pela internet através do site da Delegacia Eletrônica, aqui no caso do Estado de São Paulo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e que a gente pode ter em mãos também o número do e-mail, que é como se fosse o CPF de cada um dos celulares. Para isso, basta digitar a sequência da hashtag, que é aquele sinalzinho do jogo da velha, 06 hashtag novamente. Então, joguinho da velha, 06, joguinho da velha, para daí você ter o número do e-mail, que é a identidade do seu celular. Nath Luquezzi, André Leite, diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Secretaria Pública, conosco no Manhã Bandeirantes. Bom dia, André. Então, depois, nessa segunda fase, né, que vocês estão prevendo, que aí sim vão entrar os boletins de ocorrência, essa integração vai ser em tempo real, porque a gente sabe que é tudo muito rápido. Essa integração entre os boletins de ocorrência e tudo mais vai acontecer em tempo real? A ideia é que sim, mas sabemos que, por exemplo, alguns estados que não adotam a plataforma de registro de ocorrência do Ministério da Justiça, que é do Sinesp, né? Esses dados enviados pelos estados ainda não são realmente síncronos, isto é, não são imediatos. Muitas das vezes há um delay aí de 1 hora, 1h30, dependendo do encaminhamento de cada estado para cá. Porque hoje são 12 estados que utilizam a plataforma do Sinesp, procedimento policial eletrônico, daqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os outros 15 estados têm bases próprias, inclusive o estado de São Paulo. Esses dados são enviados através do Sinesp integração, mas aquilo que eu falei, realmente há um delay aí de 1 hora, de 1h30, para que esses dados sejam consolidados na base do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entretanto, vamos caminhar além, quando tiver totalmente integrado, se essa solução não for adequada, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai promover acordos diretamente com os estados, para consumo imediato dessas bases, para que esse dado realmente se torne síncrono e online, né, podemos assim dizer, e não prejudicando aí o policial que está na ponta, né, numa consulta, nem o cidadão ao tentar fazer a aquisição de um aparelho usado. Agora, André, uma vez o cliente identificando que ele foi a uma loja ou ele entrou em contato com alguém pela internet e conseguiu, através desse novo cadastro, do cadastro único, identificar que o celular é roubado ou furtado. Além de não comprar o produto, o que a gente deve fazer para que as autoridades tenham conhecimento de que tem um crime de receptação em andamento por ali? Era muito importante que o cidadão fizesse uma denúncia anônima ou relatasse o fato às autoridades policiais, procurar uma delegacia de polícia e passar as informações. Certamente ele estará munido de prints de conversa, vai ter todos os dados da pessoa com quem ele estava fazendo, quando ele estava transacionando, ou da plataforma digital
onde o acordo estava sendo entabulado. Então, é muito importante, sim, que as polícias tomem conta, tomem ciência dessa situação, no caso, as polícias civis dos estados. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o André Leite, diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para a gente finalizar, qual o caminho para a gente baixar o aplicativo e conseguir também fazer essa consulta já nesta semana e aguardando os próximos passos para os próximos dias, André? Hoje a consulta pode ser feita via web, né, no site do Celular Seguro, e os aplicativos estão disponíveis para Android e iOS, nas lojas para Android e iOS. Então, é só baixar o aplicativo. É imprescindível que o cidadão tenha uma conta GovBR, que é uma conta do Ministério, na verdade, uma conta do governo federal, né? Quase praticamente a totalidade dos cidadãos já tem. Então, basta ter uma conta GovBR, baixar o aplicativo, e dentro do aplicativo, tá, tem uma funcionalidade que é muito importante, que vale a pena frisar, que é o cadastramento de pessoas de confiança, para fazer esse bloqueio. Bloqueio do aparelho e o bloqueio das contas bancárias, porque esse é um dos principais carros-chefes aqui do programa Celular Seguro, que além da pessoa evitar que a pessoa que tem o celular roubado, furtado ou extraviado, que ela não tenha um prejuízo ainda maior através de uma fraude bancária, uma fraude, né, eletrônica bancária, que sabemos que hoje o celular permite e é objeto de desejo aí dos bandidos. Então, é importante que o cidadão baixe o aplicativo, cadastre uma pessoa de confiança, porque imagine se você fica sem o telefone, você vai ter que ter acesso a uma plataforma para a internet, um desktop para poder entrar e baixar e fazer o seu bloqueio. Então, às vezes, a pessoa de confiança consegue fazer isso para você de uma maneira mais rápida e tornando mais imediato esse bloqueio e evitando, assim, possíveis fraudes. André, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte nesta quinta-feira aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom trabalho a você, a toda a equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E qualquer novidade sobre esse novo meio de segurança para nós, clientes, consumidores e donos de celulares, espaço sempre aberto aqui na nossa programação. Um grande abraço para você. Muito obrigado, tenha um bom dia. 10h28, um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes, na sequência, conta para você que o CAISM da Unicamp está com uma situação delicada e assumida pela própria entidade, o Hospital da Mulher, com uma superlotação. Nós vamos trazer também as últimas informações sobre os dias quentes em Brasília em função do fogo que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, esquenta, que o presidente Donald Trump coloca ainda mais lenha e os resultados começam a aparecer na nossa economia. Até fórmula da Coca-Cola entrou nessa história agora. Você vai entender o que isso tem a ver com a tarifa de 50% das exportações brasileiras para o país norte-americano. O vice-presidente Geraldo Alckmin fez reuniões com empresários. A gente vai entender como é que isso pode ajudar no diálogo com o segundo maior parceiro comercial do Brasil e uma das grandes potências econômicas do planeta. O intervalo é rapidinho, na volta a esses e outros assuntos na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Castramóvel da Prefeitura de Campinas, que está atendendo na região do Parque Osiel, ainda tem 200 vagas disponíveis para segunda-feira, dia 21 de julho. Tutores de cães e gatos interessados em fazer a cirurgia gratuita e a microchipagem dos pets podem se inscrever até sexta-feira, dia 18, das 9 da manhã às 16 horas, na Escola Municipal Osiel Alves Pereira. O agendamento deve ser feito presencialmente por um responsável maior de 18 anos. É necessário apresentar comprovante de endereço e documentos pessoais. Somente os animais previamente agendados poderão passar pelo procedimento na segunda-feira. Os tutores que aderem ao projeto recebem orientações sobre os cuidados pré- e pós-cirúrgicos, um guia sobre posse responsável e a medicação necessária para os primeiros dias de recuperação.
Dúvidas e mais informações sobre o castramóvel podem ser obtidas através do site portalanimal.campinas.sp.gov.br. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Derby 210. Ponte Preta e Guarani no Brasileirão 2025. Dia 2 de agosto, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e os destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 32 minutos, 10h32. Daqui a pouquinho eu faço o giro da participação do nosso ouvinte que está conosco. Escreve, manda mensagem de áudio, manda participação pelo 19 971021493, 971021493. Em instantes também a sua voz, a sua participação aqui na programação da RB. Nath Luquezzi, um dos hospitais mais importantes para a saúde pública aqui da região, que atende gente do estado todo, faz um alerta a respeito de superlotação. Explica pra gente um pouco mais dessa história. Quem foi procurar e conversar com o João Benini Júnior foi a Graziele Geronde. O João Benini, que é o superintendente do CAISM da Unicamp, que hoje opera com superlotação na ala neonatal. E aí ela vai contar, a Graziele Geronde, um pouquinho dos detalhes agora na nossa reportagem. A UTI neonatal do CAISM Unicamp tem capacidade para 15 pacientes, mas está operando atualmente com 22. Além dessa preocupação, o hospital ainda enfrenta outro desafio: as gestantes de alto risco que já estão programadas para chegar e que também devem precisar da UTI neonatal. A situação fez o CAISM solicitar o redirecionamento dos pacientes para outras unidades da região. Nós tivemos muitos nascimentos de crianças muito prematuras, tá? Também crianças com necessidades especiais, assim, de malformações, de intervenções cirúrgicas, e esses casos, eles ocupam durante mais tempo, né? Ficam mais tempo internados, né? Então, gradativamente nós tivemos que ir convertendo alguns leitos que eram de cuidados intermediários em cuidados intensivos, né? Nos últimos anos, o número de gestantes com alto risco aumentou. Com isso, a quantidade de pacientes e bebês que precisam de cuidados mais intensivos também cresceu. Essa situação pode ter levado à lotação do CAISM. Por isso, para o superintendente, é necessário pensar em mais leitos para a região. O CAISM é referência para 42 cidades. Por enquanto, a orientação é que as pacientes procurem outras unidades. Então, as pacientes devem procurar a unidade mais próxima da sua casa, as UPAs, os pronto-socorros, né, que existem, e lá será feita a primeira avaliação para depois definir, junto à central de regulação, se a paciente precisa mesmo vir para cá ou se ela pode ir para alguma outra unidade que pode nos dar suporte nesse momento. Atualizações sobre casos que contamos nos últimos dias, infelizmente são atualizações tristes, mas que a gente precisa trazer para você, nosso ouvinte de todas as manhãs. Falamos no início da semana passada a respeito de uma jovem que estava internada em estado grave depois que o então companheiro dela na cidade de Hortolândia, no Jardim Amanda, atirou contra a cabeça de Tamires Cristina Fumo e depois tirou a própria vida. Esse crime aconteceu no dia 7 de julho, ou seja, há exatos 10 dias. E ontem, a confirmação de que essa jovem de 29 anos, mãe de família, não resistiu aos ferimentos. O autor de 32 anos, que se matou logo depois do crime, era pai, junto com Tamires, de uma criança que ainda não sabe exatamente o que está acontecendo. Um menino de 4 anos, fruto do relacionamento que eles tiveram durante 17 anos.
A Tamires foi baleada pelo ex-marido de 32 anos no Jardim Amanda e o relacionamento deles terminou há cerca de 4 meses. Ainda assim, as famílias eram muito próximas, principalmente por conta da criança. Ela estava na casa da irmã quando o ex-marido chegou pedindo para conversar com ela, dizendo que seria algo rápido. Ninguém teria escutado a conversa, somente os barulhos. Os 2 disparos, no andar de cima da residência. O homem não aceitava o fim do relacionamento, segundo a família da Tamires, e a criança estava no andar de baixo quando o crime aconteceu. Ainda segundo relatos dos familiares, na época em que foi registrado o caso, eles não imaginavam que o agressor pudesse fazer isso, que o agora assassino pudesse fazer isso, já que apesar de não aceitar o fim do casamento, ele sempre teve o perfil de uma pessoa calma, que não entrava em atritos, não houve histórico de violência entre o casal, apenas o fim de uma relação entre homem e mulher em que a Tamires queria seguir a vida dela normalmente, o que o ex-marido não permitiu. Inclusive, ele morava com o pai e com o irmão da Tamires, para você ver como as famílias ainda eram muito próximas. Caso registrado como, no caso, tentativa de feminicídio, agora avançando para o feminicídio consumado, infelizmente. Uma outra história que também marcou os últimos dias, que nós temos que trazer a atualização, é do guarda municipal de Valinhos, que foi atender uma ocorrência de uma mulher que estava em surto psicótico, agredindo a filha adolescente. Uma mulher que, inclusive, já tem um acompanhamento sendo feito pelo CAPS da cidade, Centro de Atenção Psicossocial, e ao perceber a presença da guarda municipal, ela joga fogo, ateia fogo na direção dos GCMs. E a confirmação, nesta manhã, da morte do guarda municipal Leandro Pereira da Silva, que teve boa parte do corpo queimado após o atendimento dessa ocorrência, também no dia 7 de julho. Foram 10 dias internados no Hospital Irmãos Penteado em Campinas, uma campanha de doação de sangue, uma grande mobilização por parte dos colegas da Guarda Municipal de Valinhos, de Campinas, de outros municípios. Afinal de contas, era um profissional que estava atendendo um serviço, que estava buscando uma solução para aquelas cenas agressivas e, infelizmente, acabou morrendo. O agente ficou ferido depois que essa mulher de 58 anos ateou fogo contra o corpo dele enquanto ameaçava a filha de 16 anos com uma faca. Às 10h38, vamos mudar de assunto porque tem, neste momento, uma entrevista coletiva acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro falando à imprensa direto do Senado Federal em Brasília. Ele está ao lado do filho, o senador Flávio Bolsonaro, de outros políticos que o apoiam. Vamos ouvir o que diz o ex-presidente, que está diretamente ligado a um dos momentos mais tumultuados do Brasil com as taxações de Donald Trump. Não tem nada que me vincule a esses atos. Pessoas inocentes presas, o que me parece, uma opinião minha, que foram presas para justificar a minha prisão, 40 anos de cadeia. Está sendo feito justiça comigo, sempre joguei dentro das 4 linhas. Quando se fala em estado de sítio, você não pode, ao procurar dispositivos na Constituição, ser acusado de golpista. Não tem cabimento isso. Eu vou enfrentar o julgamento, não tem alternativa. Mas eu lamento a peça do senhor Paulo Gonet, uma pessoa que sempre tive no mais alto conceito, católica, temente a Deus, e se presta a fazer um relatório desse, indo além do que a Polícia Federal falou. Alguma pergunta sobre golpe de Estado? Um complemento. Quando há uma tentativa ou um golpe de Estado em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos, o mundo todo fica sabendo quem foi o autor, quem foi o general, quem foi o presidente, quem foi o civil. Até hoje aqui, não chegaram à conclusão quem coordenou o 8 de janeiro, quem comandou. Um golpe sem armas, sem forças armadas, sem um núcleo político que fez contato com o parlamento, que fez contato com a imprensa, que fez contato com o mundo.
É um absurdo isso aí, absurdo. Tentativa de golpe de Estado, um absurdo, não tem cabimento isso. Inocentes sendo presos ainda, inocentes agora respondendo o processo também. Quando acabaram as eleições de 22, dia 1º de outubro, eu falei, vocês estavam lá, parte de vocês lá na Alvorada, vão sentir saudades da gente. Só sentem saudades quando alguém vai embora. No outro dia, fiz um vídeo, joguei na internet, pedindo os caminhoneiros desobstruírem as vias do Brasil. Tínhamos aproximadamente 1000 pontos de obstrução. O Brasil ia quebrar. Como no governo Temer aconteceu algo semelhante. Quem quer dar um golpe, quem quer o mal do país, não teria feito aquele vídeo que eu fiz. Não queria o caos, né? Mais de 90% dos caminhoneiros atenderam. O Brasil não entrou numa situação caótica. A pedido do Lula, via ministro Zé Múcio, nomeei 2 ministros, dois comandantes de força. No dia 30 de dezembro, fiz uma live. Não somos iguais a eles. Nós respeitamos a Constituição. Nós não depredamos patrimônio. Tudo na transição foi legal. Ninguém reclamou da transição. Do nosso lado foi o Ciro Nogueira, do lado de lá foi o Alckmin. Nenhum problema na transição. Agora essa questão de golpe de Estado não tem cabimento. Até há pouco tempo, conversando com um colega israelense, ele falou: que golpe é esse que o Mossad não está sabendo? À disposição de você. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou Fernanda Sete, do Times Brasil, licenciado exclusivo CNPC. Qual que é a sua avaliação com relação à carta de Donald Trump justificando que a tarifa de 50% aplicada sobre os produtos brasileiros seria por conta do tratamento do judiciário com relação ao senhor? Obrigado pela pergunta aí. Não é só essa questão. E não é a questão em cima do Brasil apenas. Essa tarifa de 50%. Ele impôs tarifa para o mundo todo. Até a Índia está negociando. O Xi Jinping não veio aqui por ocasião do G7. Do G7 não, por causa do BRICS. Exatamente porque ele sabia que boa coisa ele não conseguiria aqui. O Brasil está ficando isolado. Quando você fala em soberania, economicamente vai ficar nós e a China, dependente da China. Estão partindo para uma dependência econômica exclusiva da China. Daí o Lula pode esquecer o padrão dólar, faz o yuan, que é a moeda chinesa. Agora a carta do Trump, por 4 ou 5 vezes ele citou meu nome. O que ele quer aqui? Ele quer que a democracia seja restabelecida no Brasil. Esse é o ponto mais importante. Quando ele fala o meu nome, é dado o que nós fizemos no passado. E o que fizemos no passado? Em 2019, botei hoje, inclusive, nas minhas mídias sociais, um vídeo de 1 minuto do Jornal Nacional, TV Globo, onde o Trump queria sobretaxar o aço e o alumínio nosso. Por 15 minutos ao telefone conversei com ele. Ele não sobretaxou. Quem no Brasil está indo negociar essas questões? Está lá o meu filho Eduardo Bolsonaro, que tem portas abertas na Casa Branca, no Capitólio. Ele faz mais, está fazendo mais que a embaixadora que não está lá, está de férias, a embaixadora brasileira. Mais que o chefe nosso aqui, o ministro das Relações Exteriores, que não está lá também, que até hoje não conversou com o Marcos Rubio. Que política externa era essa? Eu não era acusado de ser uma palha na questão da política externa? Acabei de comprovar aqui que negocia a não sobretaxa do aço. A gente segue ouvindo. Essa entrevista ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro, direto do Senado Federal, perguntado, portanto, a respeito da opinião dele da carta do presidente norte-americano Donald Trump, e ele dizendo que o filho Eduardo Bolsonaro é quem está negociando com o Brasil. Lembrando que o deputado federal licenciado pelo PL de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, tem usado as redes sociais para pressionar o Supremo Tribunal Federal com uma postagem, a última delas mais irônica, feita ontem à noite, envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, o
envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No X, que é o antigo Twitter, ele escreveu: não, presidente Donald Trump não jogou uma bomba nuclear no Brasil, ainda. A mensagem foi uma republicação de um vídeo do documentarista Paulo Figueiredo, em que afirma que os Estados Unidos ainda podem aprovar novas sanções contra o Brasil. Declaração de Eduardo Bolsonaro que surge durante as negociações que estão em curso por parte de autoridades brasileiras. E com algumas novidades também por aqui. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se reuniu com empresários, com o Poder Legislativo. O Túlio Amâncio vai contar pra gente na reportagem o que foi falado nesse encontro, de que maneira essas autoridades brasileiras, empresários de diferentes setores impactados com a super tarifa de Donald Trump, tentam chegar a um acordo para que, pelo menos nesse primeiro instante, as tarifas anunciadas para entrar em vigor no dia 1º de agosto sejam, se não suspensas, adiadas para que as negociações continuem com mais tempo, sem toda a pressa para se resolver da noite para o dia. Túlio Amâncio traz a reportagem para a gente entender o que é que está acontecendo a partir do tarifaço. No começo da semana, os presidentes do Senado e da Câmara estiveram com o vice-presidente Geraldo Alckmin. E temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade essa relação. Eu não tenho a menor dúvida que hoje a nossa população entende que o Brasil não pode ser aqui levado a situações que decisões externas venham a interferir na nossa soberania. No segundo dia de reuniões com o setor produtivo, Alckmin ouviu de novo dos empresários o pedido para tentar negociar o adiamento das tarifas. Como o jornalismo da Band adiantou ontem, o governo brasileiro enviou uma carta ao secretário de Comércio norte-americano manifestando indignação sobre o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. Na carta, Alckmin e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, dizem que o Brasil tem mantido diálogo de boa-fé com os Estados Unidos desde antes do anúncio das tarifas. Lembram ainda que o governo brasileiro enviou em maio uma proposta confidencial com sugestões de áreas para negociação e que os Estados Unidos não responderam. Numa nova ofensiva, o governo Trump abriu uma investigação comercial contra o Brasil que cita serviços de pagamentos brasileiros como prática desleal. Para o governo Lula, está claro que o alvo é o Pix e, por isso, pressiona o Banco Central por uma manifestação. A ferramenta foi lançada em 2020, no mesmo ano em que o Banco Central suspendeu o lançamento do serviço de pagamentos do WhatsApp no Brasil, o que incomodou a Meta, empresa dona do WhatsApp que é aliada de Trump. Só no ano passado, 63% dos brasileiros usaram o Pix pelo menos uma vez. Depois de se encontrar com representantes da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, Alckmin falou sobre a investida norte-americana sobre o Pix. O Pix é um modelo, é um sucesso. O que nós precisamos resolver é a questão tarifária, porque ela não se justifica, neste patamar. E é um perde-perde. E aí não pode o interesse de alguns se contrapor ao interesse coletivo, o interesse de todos. O perfil do governo nas redes sociais postou uma provocação bem-humorada. Parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora, viu? A investigação de Trump avança ainda sobre pirataria. Sobrou até para o maior centro de comércio popular do Brasil. A rua 25 de março, aqui no centro de São Paulo, é apontada pela investigação americana como um dos maiores mercados de produtos falsificados do mundo. Não dá para imaginar um cenário onde um presidente de uma das duas maiores potências do mundo está preocupado com a 25 de março e coloca isso num documento internacional. A investigação comercial pode gerar novas sanções. Hoje, o principal alvo é a China, que enfrenta tarifas dos Estados Unidos depois de acusações de práticas desleais em tecnologia e inovação. As taxas, que já somam 370 bilhões de dólares, seguem em vigor até hoje. Lojistas da rua 25 de março, na capital paulista, fizeram uma nota em conjunto
dizendo que o comércio irregular no local com a presença de produtos piratas ocorre de forma pontual e é continuamente fiscalizado e combatido pelos órgãos públicos competentes. Os comerciantes da região destacaram que o local é um dos maiores polos comerciais do país, reunindo mais de 3 mil estabelecimentos formais, que geram empregos, pagam impostos e oferecem produtos de qualidade para consumidores de todas as regiões do Brasil. Os Estados Unidos informaram que abriram uma investigação comercial sobre supostas práticas desleais do Brasil, tendo como alvos o Pix e a Rua 25 de Março, em São Paulo. A investigação tem como objetivo, segundo o governo dos Estados Unidos, averiguar se o tratamento dado pelo Brasil ao comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos, o Pix, onera ou restringe o comércio dos Estados Unidos. A Prefeitura de São Paulo foi questionada também. E o prefeito Ricardo Nunes disse que o comércio da 25 de março não pode ser considerado um comércio ilegal, pois não é. Se em algum local existe venda de produto falsificado, inclusive na 25, cabe à Receita Federal e aos órgãos de combate à pirataria fiscalizar. E todos continuarão tendo, como sempre, apoio total da Prefeitura de São Paulo, afirmou o prefeito Ricardo Nunes. Vamos a Brasília sentir o termômetro desta quinta-feira com a repórter Tayane Mello. Depois das reuniões, o vice-presidente Geraldo Alckmin é quem conduz as principais negociações com o empresariado brasileiro e também com algumas autoridades norte-americanas. Tayane Mello, bom dia para você. Para começar a valer a taxação é insuficiente, né? Então, empresários pedem um prazo aí de 90 dias de adiamento do início dessa taxação. Mas o governo está trabalhando no sentido de nem precisar pedir esse adiamento, ou seja, de até 1º de agosto já ter uma solução, já ter conversado com o governo dos Estados Unidos para conseguir reverter essa taxação. Uma carta foi enviada ao representante de comércio lá dos Estados Unidos, né, pelo governo federal. Essa carta tem 5 pontos principais, manifestando indignação, dizendo que não há razão para que essa taxação seja colocada em prática. O Brasil também manifestou que tem dialogado de boa fé com as autoridades norte-americanas desde o início do anúncio das tarifas, lá no dia 2 de abril. Disse também que no dia 16 de maio mandou uma minuta confidencial da proposta, falando de várias áreas de negociação. Disse ainda nessa nota que está aguardando uma resposta dos Estados Unidos à proposta brasileira e, por fim, falou que o Brasil está reiterando o interesse em receber comentários do governo dos Estados Unidos sobre essa proposta. Então, nesse momento, o vice-presidente Geraldo Alckmin continua uma série de negociações aqui em Brasília. Ontem teve reunião com os setores da indústria, ontem também teve com o setor do agronegócio. Hoje, novamente, vai ser um dia cheio aqui para o vice-presidente da República e mais tarde a expectativa é grande para o pronunciamento do presidente Lula a respeito dessa questão da taxação. Pronunciamento anunciado para a Rede Nacional de Rádio e Televisão nesta quinta-feira, portanto, o presidente Lula virá a público para trazer o que o Brasil tem de posição oficial. Já está gravado esse pronunciamento sobre o tarifaço de Donald Trump, mas ele vai ser exibido às 8h30 da noite. Deixa eu confirmar se é esse horário. Geralmente esse é o horário que o presidente da República utiliza nos seus pronunciamentos. Por que então é 8h30 da noite? Porque é o horário que começa o Jornal Nacional. Ponto. Vamos falar o português claro. Então é o horário que geralmente um presidente da República sabe que terá ali a audiência mais considerável do público brasileiro. Então, esse pronunciamento marcado hoje, ninguém tá falando do horário aqui, mas vai ser antes do Jornal Nacional. Vai por mim. Vai ser ali por volta das 8h30 da noite. E aí, rádios, TVs, todas param para esse pronunciamento oficial da principal autoridade do Poder Executivo brasileiro. Cada dia mais aleatória a decisão de Donald Trump. Sabe qual é a sensação que me dá, Nath, quando eu vejo que Donald Trump está se mexendo, por exemplo, com a 25 de março? Sim. Que ele ou alguém muito próximo a ele fica procurando motivos para taxar o Brasil. Me parece claro que o incômodo dos Estados Unidos com o Brasil é
a presença no BRICS não apenas como mais um integrante, mas como um país que lidera esse bloco. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, outros países considerados emergentes e do sul global. E está muito claro que a decisão é essa, de vamos prejudicar aqueles que querem fazer negócios independente dos Estados Unidos. Veja que os BRICS não são compostos para rivalizar com os Estados Unidos, mas sim para ter uma alternativa aos Estados Unidos, para que outros países possam fazer negócios entre si sem ter o aval de uma nação que é poderosa, sim. A gente pode discutir, e em vários momentos eu concordo com a decisão de que, ou com a análise de que o presidente Lula, ele desgasta a relação com o presidente Donald Trump ao fazer alguns comentários disso ou daquilo. Ouvi muito Cláudio Humberto falando ontem, hoje, a respeito disso também aqui na Rádio Bandeirantes. Só que daí a dizer que a culpa de tudo isso é do presidente Lula, aí eu concordo veementemente. Porque se o presidente Donald Trump tivesse realmente incomodado com o Lula falando sobre a Ucrânia, falando sobre a Rússia, ele não teria papas na língua sobre o Irã. Donald Trump não teria nenhum freio na língua para dizer é por causa disso. Concordo. O que ele está incomodado é o Brasil, no meu entendimento, tá? E quero a sua opinião também pelo nosso WhatsApp. É um incômodo de ver o Brasil se tornar uma liderança que não precisa obrigatoriamente beijar as mãos dos Estados Unidos. Ah, vamos romper relação com os Estados Unidos? Ninguém está falando disso. Ninguém está falando de comprar uma briga com os Estados Unidos. Eles são nossos parceiros comerciais. Eles são nossos aliados econômicos. Mas eles não são nossos donos. Eles não são o patrão que comprou o território. Nós não estamos numa colônia moderna em que os Estados Unidos têm que dizer o que a gente faz ou o que a gente não faz. Mas é um medo de falar isso que parece que não podemos desagradar o presidente Donald Trump. Mas ele pode querer interferir até no PIX brasileiro? Ah, mas o PIX ele é ruim para os Estados Unidos. O problema é de vocês. Porque com o PIX, o brasileiro passou a usar menos o cartão de crédito e a fazer transferências imediatas, rápidas, sem precisar pagar taxa. Agora, eu fico imaginando como fica a cabeça do ex-presidente Bolsonaro e daqueles que estão ao lado dele com relação ao PIX. Porque na campanha eleitoral de 2022, Bolsonaro corretamente usou o PIX como uma de suas principais bandeiras. Foi criada no governo Bolsonaro. Foi usada na campanha de reeleição como uma grande sacada que o governo teve. E foi. Só que agora o Donald Trump diz que não, o PIX é ruim. E aí? Vai defender o PIX? Vai dizer que o PIX é ruim? Porque o sentimento que eu tenho é de que Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ele não está preocupado nem um pouco com o que está acontecendo na nossa economia. A preocupação é única e exclusivamente em garantir uma anistia para o pai, para os principais aliados políticos e levar por tabela aqueles que estão presos em 8 de janeiro. Se a economia quebrar no meio do caminho, dane-se. O que é exatamente o oposto do discurso que a gente viu durante a pandemia, de que não podemos restringir o acesso às pessoas, fechar as lojas, porque senão a economia vai quebrar. Ué, e agora? A gente vai simplesmente deixar os Estados Unidos vomitar tudo o que eles quiserem na nossa cabeça, porque o presidente que está no cargo de plantão não é o presidente que quase metade da população queria? Agora não é hora de pensar em eleição. E eu me arrisco a dizer que os bolsonaros não estão pensando em eleição agora. Eles estão pensando em evitar uma prisão que parece iminente nos próximos meses. Então, eu só queria propor uma reflexão. Porque a gente entra, e eu falo isso há quantas semanas, há quantos meses aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. A gente entra nessa discussão de estou de um lado, defendo esse lado 100% e ignora os fatos. Como dizia Michael Jackson na música, eles não ligam pra gente. A gente vai entrar na briga por causa deles? Por causa dos políticos?
Ah, mas o Lula vai usar isso politicamente. Lógico que vai, se fosse o contrário também usaria. Mas agora não é hora de pensar em eleição. O país pode ter sérios problemas econômicos por uma briga que até agora não apresentou um único argumento válido por parte dos Estados Unidos, por uma discussão que a gente no Brasil tenta teorizar, criar, jogar pra lá, quando na verdade o autor de toda essa confusão é o presidente Donald Trump. E não precisa você que não gosta do presidente Lula, você que discorda do governo, sair com uma estrela do PT no peito ou uma bandeira comunista nas mãos. Não é isso. É entender que agora não é hora de falar de eleição e política, é hora de falar de economia. Se você pegar os empresários, cada um tem a sua opinião política, muitas empresas apoiaram a reeleição do ex-presidente Bolsonaro, isso é parte do jogo político. Só que existe um momento em que pesa o bolso. A prioridade do empresário é garantir que a empresa dele esteja funcionando e que tenha lucro no final do mês. E nessa hora, não importa se quem está no governo é A ou B, B ou L. O que importa é se no final do mês a conta vai fechar. Os empresários estão entendendo que não é hora de entrar em fanatismo político. A gente aqui no dia a dia, a gente não tem muita decisão sobre o que vai acontecer. Mas a gente tem decisão sobre o clima que a gente vive no ônibus, no trabalho, na família. Se a gente baixasse agora um pouquinho o termômetro, analisasse o que está acontecendo e ao invés de já ter verdades absolutas, esperasse os próximos capítulos, com um receio, sim, do que pode acontecer, mas sem tentar entender ou criar teorias conspiratórias para isso ou para aquilo. Analisar os fatos. Os fatos hoje mostram o ex-deputado, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, deixando muito claro que, na opinião dele, ou garante a anistia ou vem mais sanção por aí. O presidente Lula, quietinho e muito provavelmente assessorado para que, olha, não entra nessa história, deixa o Geraldo Alckmin negociar, porque ele tem melhor penetração com o mercado, com a carta guardada na manga para usar na eleição do ano que vem, e que a gente fale de eleição no ano que vem. Tem coisas muito sérias acontecendo com a nossa economia, isso vai impactar a nossa vida, o nosso bolso. Não é hora de pesquisa de opinião, não é hora de avaliar isso, aquilo. Eu, pelo menos, interpreto dessa forma. Heitor, por que esse hiperfoco, entre muitas aspas, do Donald Trump com o Brasil, se existem outros países que também estão sendo taxados? Ou é uma visão que a gente está tendo porque estamos dentro do país? Eu acho que a gente está sentindo isso porque agora a água subiu no nosso pescoço. Mas isso já estava acontecendo com a China, já está acontecendo com a Índia, isso já está acontecendo com o Canadá, com o Panamá. Ele pressiona todo mundo. Ele quer que o mundo gire em torno dos Estados Unidos, como acontecia há 15 anos, como acontecia depois da queda da União Soviética. Mas o mundo mudou. Hoje você tem potências espalhadas pelo Oriente, pela Europa, pelo Sul global. E ao invés do governo norte-americano tentar fazer negócios, ele quer tentar fazer sanções. Ele quer que as coisas sejam do jeito que ele quer. Não vai ser assim. Não pode ser assim. Respeito e diálogo é uma coisa, submissão é outra. 11h04, depois do intervalo a gente coloca também Walter Sena nessa roda de discussão e a sua opinião, sempre muito importante pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Parque das Águas, em Campinas, está recebendo até o dia 27 de julho o projeto Férias no Parque das Águas, com várias atividades gratuitas para todas as idades, sempre das 9 da manhã às 4 da tarde, exceto às segundas-feiras. A programação inclui contação de histórias, visitas ao Museu da Água, brinquedos infláveis, oficinas, aulas de ginástica e zumba, atividades educativas sobre dengue,
trânsito, uso consciente da água e apresentações teatrais. Hoje, por exemplo, tem aula de alongamento, contação de histórias, aula de ginástica, entre outras atividades. Já amanhã haverá oficina de limpeza de caixa d'água e no domingo a apresentação teatral com o tema ambiental. Lembrando que todos os dias, exceto as segundas-feiras, tem uma programação especial para toda a família até o dia 27 de julho. A entrada é gratuita e os detalhes para a inscrição de algumas atividades estão no site da Prefeitura de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 7 minutos, 11h07. Manhã Bandeirantes de volta na nossa programação. E antes da gente seguir com a sua participação, suas mensagens estão chegando, a gente já vai colocar no ar a sua participação, a sua opinião, sempre importante no Manhã Bandeirantes. Eu quero dar um recado para você que está conosco hoje, quinta-feira, 17 de julho de 2025. Uma quinta-feira com, claro, muita gente nos acompanhando no trabalho. Eu sei que tem gente que acompanha o Manhã Bandeirantes com um fonezinho aqui na orelha, ouvindo a programação pelos aplicativos digitais ou com o nosso canal do YouTube e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes, algumas dessas coisas ao mesmo tempo, a gente consegue evitar. A gente consegue, por exemplo, agilizar a nossa vida. Quem é gestor vai concordar com isso. Se contrato falasse, seria incrível, porque ele ia avisar quando tá para vencer e poupar dor de cabeça. Os contratos da Sandra não falam, mas é quase isso. Ela é gestora da Fundo Brasil. A Fundação Fundo Brasil é uma instituição do terceiro setor. E a Sandra contou pra gente que ela perdia um tempo danado para descobrir a situação de um contrato. Tinha que basicamente ficar um dia todo só buscando essas informações. Não tinha tempo para mais nada. Precisava, às vezes, fazer consulta em 10 lugares e sistemas diferentes. Hoje, usando os módulos Compras e Gestão Eletrônica de documento do WK Radar, ela encontra todas as informações com um filtro. Então, ela precisa saber o valor, o vencimento, o histórico, o fornecedor, tá tudo num só lugar. E não tem mais surpresas. O sistema avisa quando um contrato está para vencer e ela ganha tempo para focar no que realmente importa. Quer ter mais tempo para transformar vidas? Acesse wk.com.br. wk.com.br. Com o WK Radar, assim como a Sandra, assim como tanta gente que já tem essa ferramenta, você tem a automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar 3291 9650.
3291-9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 10 minutos. Walter Sena, muito bom dia para você. Muito bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, ouvintes. O ex-presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco, se pronunciou em Brasília. Nós acompanhamos aqui uma entrevista coletiva no Senado Federal, em que ele segue com um discurso afirmando que é vítima de uma perseguição política, é vítima de uma tentativa de prisão sem provas a partir da suposta trama de golpe de Estado, e afirmando que Eduardo Bolsonaro é quem está nos Estados Unidos tentando resolver essa situação para o Brasil, nas palavras de Jair Bolsonaro. Eu disse agora há pouco que a sensação que me dá é que a família Bolsonaro tenta resolver a situação do ex-presidente Bolsonaro, mesmo que isso possa levar a uma crise econômica no Brasil. Você compartilha com essa sensação ou tem um outro ponto de vista? Eu acho que isso também, Heitor. Eu acho que, naturalmente, a família Bolsonaro está preocupada, em primeiro lugar, com os Bolsonaro, né, e não com o Brasil efetivamente. É claro que tem um imbróglio muito grande, como a gente sempre vive martelando aqui. Eles estão até brincando nos corredores, né, da política como BBB. Bolsonaro, BRICS e Big Techs. Então são essas três coisas que estão impulsionando. Agora, na minha opinião, ainda é menos a família Bolsonaro que está influenciando o governo americano a tomar essas medidas. Embora o presidente Trump vem falando ultimamente, aí quando sai da boca dele, acabou a discussão, não adianta eu ficar pensando uma coisa, eu não vou brigar com os fatos. A menos que amanhã ou depois se concretize a visão de que ele estava mentindo para usar isso como cortina de fumaça, como pano de fundo, mas eu tenho a impressão, na minha avaliação, BRICS e Big Techs que está movendo essa questão dos Estados Unidos. É claro que a família Bolsonaro está aproveitando, né, porque quando se coloca uma sanção, seja com relação às tarifas, ou a tal lei Magnitsky, que poderia eventualmente ser aplicada contra ministros do Supremo, aí é claro que a família Bolsonaro adoraria esse tipo de coisa para ver se haveria uma pressão para se votar anistia, ou se a PGR e o Supremo pegar leve lá no processo do Bolsonaro, coisas dessa linha. Mas, agora, a diplomacia tem que resolver, né? A Câmara Americana do Comércio entrou também em campo para tentar, essa é uma pressão que é importante. A Câmara Americana de Comércio é justamente aquela entidade que cuida dos interesses, transações econômicas entre Brasil e Estados Unidos. E eles já estão falando que dos dois lados perdem com tarifa aqui aplicada ao Brasil. Agora, o ministro Alexandre de Moraes tem que colaborar, parar de ficar cutucando a onça com a vara curta lá na Truth Social e também no Rumble. Ele parar de ficar mandando ordem para lá, coisa que eles já falaram que isso é ilegal. E também o Lula precisa precisa ajudar, parar de ficar falando de BRICS, de moeda, de não sei o quê, ficar tentando falar grosso. É coisa de diplomacia. Se a Câmara Americana do Comércio conseguir ter uma reunião técnica, né, diplomática com os Estados Unidos e também alguma missão daqui para lá técnica para conversar com os Estados Unidos, é mais fácil resolver do que essa disputa, essa dividida de bola que a gente está vendo por aí. Agora, o que me impressiona é como me dá a sensação de que o ex-presidente Bolsonaro, ele deixa passar alguns trens que passam por ele assim, que seriam tão óbvios e fáceis, pensando como uma política eleitoral mesmo. Pandemia da Covid-19. O mundo todo paralisado em função de uma doença nova, sem até hoje cura e com uma única saída para a gente voltar à vida normal: vacinação. Se na ocasião o presidente Bolsonaro usasse o Brasil como um elo com outros países para trazer a vacina aqui, para mostrar que o Brasil estava interessado na vacinação, ele muito possivelmente não perderia a reeleição para 2022. Agora, nesse momento, próximo capítulo, Donald Trump.
Me pareceria muito fácil ele vir a público e dizer: eu vou resolver isso daí, tentar conversar com Donald Trump e acalmar o próprio eleitorado dele, que eu sinto que tá perdido, não sabe, mas eu apoio o Trump ou eu apoio a economia brasileira? Mas não é o que está acontecendo. Eduardo Bolsonaro segue inflamando e dizendo que a única forma de não taxar ainda mais o Brasil é dando perdão político para o ex-presidente Bolsonaro. Olha que oportunidade que ele tinha de dizer: não, calma, meu filho está lá para resolver o problema. O filho não está resolvendo o problema, está jogando mais gasolina ainda no problema. Então, essa vaidade pessoal coloca acima dos interesses nacionais a vontade exclusiva da família. É a sensação que eu tenho. Mas o gostinho que eu tenho é de que eles não estão preocupados com a eleição 2026. A gente, na análise, é que fica pensando: será que isso favorece o Tarcísio? Será que isso prejudica o Tarcísio? Eu acho que, de verdade, eles não estão pensando em 2026. Eles estão pensando em outubro, que é quando está previsto aí o fim do julgamento do caso da tentativa de golpe de Estado e que pode levar à prisão o ex-presidente Bolsonaro. Eleição fica para depois. Na minha visão, você está corretíssimo. Eu penso exatamente isso. Eles estão pensando 100% exclusivamente na anistia, no projeto de anistia. Ou no livramento lá da prisão, né, do processo, ou inocentar, ou fazer uma pena menor, mais suave, coisa desse tipo. Eu acho que o que a família pensa nesse instante é isso. Agora, claro, a eleição está longe, muita coisa vai acontecer, para mais ou para menos, para a oposição ou para a situação. Isso está cedo para se desenhar qualquer coisa. Todos os atores têm que se ajudar para a gente tentar colocar esse Brasil nos trilhos de novo. É claro que a gente não pode esquecer que a interlocução do Brasil com os Estados Unidos é péssima, em termos de Estado. Não tem nem embaixador nomeado pelos Estados Unidos aqui no Brasil. Então realmente, o governo brasileiro não faz questão. Ele prefere ir lá conversar com outros países, né? com Venezuela e outros países que têm um alinhamento ideológico, do que propriamente conversar com os Estados Unidos. Então, numa hora dessa, que tem uma tensão, que tem um problema, que tem um anúncio de uma taxa enorme de 50%, fica complicada a situação. Então, do ponto de vista de interlocução, é claro que a família Bolsonaro tem muito mais capacidade de sentar no salão oval e conversar com o presidente diretamente, ou com o secretário de Estado, do que o governo brasileiro. Esse é o problema. Por isso que eles estão se rasgando aí, falando que quem vai resolver a situação é a família Bolsonaro. Eles poderiam ter essa chance, como você falou, se tivesse discutido tecnicamente. Se alguém sentar lá para discutir tecnicamente a tarifa e não ficar colocando como moeda de troca a anistia. A anistia é um problema para resolver internamente. E isso aí não tem jeito. É uma coisa interna do Brasil. O Poder Judiciário tem pisado na bola bastante. Alexandre de Moraes tem se comportado como uma pessoa rancorosa e vingativa. A gente observa esse perfil dele claramente. Agora, não tem jeito, tem que ser interno. O contrapeso do STF é o Senado, né? O Congresso, o Senado, o Executivo, todo mundo ali tem que alguém tem que baixar a bola, alguém tem que baixar a temperatura, mas internamente. Não dá para imaginar que uma pressão externa vai resolver um problema interno, político, administrativo e jurídico do Brasil. Participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, o 19971021493. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo, falando um pouquinho do grande Zé Paulo de Andrade. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, apertar a mão em um evento, e era um grande cara, tanto dentro do microfone, um baita profissional, como fora dele. Isso aí eu posso garantir a você. Falando um pouquinho sobre essa decisão do Alexandre de Moraes, né? Isso já era previsto, mas a pergunta que eu faço a você é a seguinte: para que Congresso Nacional, se qualquer partido depois entra na Justiça e chega lá no STF, barram tudo? Para que Congresso Nacional tão caro? Vamos tirar aí todo o Congresso Nacional, colocar um ministro de cada estado lá eleito pelo povo e resolve o problema. Não precisa de Congresso Nacional. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Alê.
Eu acho que precisa de Congresso Nacional com mais maturidade e mais responsabilidade. Mensagem mais uma aqui do nosso ouvinte, por favor. Oi, Heitor. Oi. Com a sua cara vermelha, hein? Tentando conduzir o grande repórter que é o seu chefe aí. Ele não é bobo não, menino. Ele é inteligente, não é igual a você, me desculpa. Muito obrigado, Divalmir. A sua nota em relação à minha nota para você, não chega a ser 0, mas beira 0. Você querendo influenciar com a sua discussão de esquerda vermelha, ô Flávio, meu, pelo amor de Deus. Eduardo. Para com isso, cara. Para com isso de ficar batendo só que é Bolsonaro, Bolsonaro. É o teu governo picareta, meu. Muito obrigado pelo carinho, Edivalmir Massa. Até onde me consta, não estou contratado pelo governo federal e você vê que a gente sempre é muito abraçado pelos ouvintes, né, Sena? Não, mas não tem problema. Isso aí faz parte. Eu não gosto de falar em cima do ouvinte, porque às vezes o ouvinte não tem direito à tréplica, né? Mas algumas coisas que o ouvinte coloca, a gente às vezes necessita de colocar algum esclarecimento. Então, no que diz respeito ao primeiro, acho que foi o Edivalmir. O DJ Alei, o primeiro. O DJ Alei, o primeiro, que falou sobre a questão do Congresso. Eu concordo em parte com ele, porque realmente o que aconteceu ali? O governo mandou uma proposta, o Congresso vetou, ou não aprovou no Congresso, aí fica dali, fica daqui, Alexandre de Moraes vem e fala, ó, vem os dois conversar aqui. Aí não chegaram a um acordo, ele tomou a decisão. O que acontece? Da mesma forma que eu falei há pouco, que não pode ser uma pressão externa que vai mudar a política interna do Brasil, eu falo também que não poderia ser o Supremo, ou pelo menos não o ministro Alexandre de Moraes, a resolver essa questão. Poderia, no mínimo, pelo menos ser o pleno do Supremo, para todo mundo discutir. Mas eu ainda acho que o Supremo não deveria resolver isso. É o governo e o Congresso que tem que sentar, as lideranças do Congresso, o ministro da Economia, o chefe da Casa Civil, o presidente Lula tem que sentar e resolver essa situação. Porque fica ali aquela queda de braços. Aí eu acho que o ouvinte tem razão. Pelo menos eu penso como ele, né? Eu não defendo as minhas opiniões como verdade absoluta. A gente apenas faz a nossa análise, cada qual com a sua. Eu tenho a minha análise, a Nath tem a dela, o Heitor tem a dele, os ouvintes têm... E é maravilhoso que seja isso. Tem uma coisa que eu detesto hoje em dia, é ter uma redação inteira falando a mesma coisa, puxando para o mesmo lado. Seja para a direita, seja para a esquerda, isso é péssimo. Então é maravilhoso que aqui na Band tem várias opiniões, porque daí a gente consegue fazer com que o ouvinte possa formar uma massa crítica. Mas eu insisto, para de ficar cegamente acreditando nesse ou naquele político. Nenhum deles. Amanhã os dois se abraçam, fazem um acordo que é bom para os dois e o petista e o bolsonarista fica passando vergonha no meio da rua. O Ricardo, morador do Jardim Miriam, em Campinas. Bom dia, Heitor. Se não houvesse reeleição, não estaríamos vivendo esse momento crítico na política. A ganância pelo poder transforma para pior alguma parcela dos políticos e nós estamos no lastro. Sofremos com essa maldita polarização. O Wagner Carneiro também conosco aqui pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Wagner, pela sua mensagem. Muito obrigado pela sua audiência. Acho que dá tempo de mais uma mensagem de áudio ainda para o nosso ouvinte participar também dessa discussão. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, ouvintes. Eu queria dar os pêsames para o guarda municipal lá de Valinhos que morreu com 20% do corpo queimado, numa ocorrência que ele foi. Esse guarda, além de tudo, ele fazia curso de defesa pessoal para mulher, né? Para ver como que é as coisas, e uma mulher jogou fogo nele, né? Então a mulher também, ela tem problema psiquiátrico, né? Então ela tem que ser tratada, né? E é isso, Heitor, é difícil, mas eu espero que a família conte força em Deus, porque não tem outro lugar, né? Eu queria também que você comentasse, Heitor, sobre o ataque de Israel à Síria, porque a Síria estava perseguindo os Drus. Eu esqueci o nome, eu não sei falar o nome direito desse povo lá, né, dessa etnia, né, porque eles são unidos com Israel, né? E os sírios perseguem ele. Agora é engraçado, né, cara? Se todo mundo fosse atacar Israel porque eles fazem, né, imagina, também estão atacando lá o pessoal de Gaza, né, e fazem o que faz essa atrocidade e ninguém faz nada, né? E eles viraram xerife ali do Oriente Médio. Olha, eu não sei o que vai dar isso aí, viu? Uma hora a casa cai.
eu sei que cai, né? Infelizmente Israel não é aquela flor que se cheire também, viu? Alexandro Centro, um abraço, Heitor, fica com Deus. Muito obrigado, Alexandro. O Tandy Negrão escreve: Sena, o Brasil tem que negociar sim com os BRICS e tem que pensar numa moeda de negociação. Agora, Donald Trump achar que é dono do mundo, não é. Não. Tá na hora de isolar ele, hora do mundo dar as cartas, é a opinião do Tandy Negrão. Parecida com a do André. Agora é hora dos BRICS, do mundo, do Mercosul, da Ásia, isolarem os Estados Unidos, fazerem comércio entre si, deixar Trump isolado, fazer uma nova ordem mundial. Deixa eu agradecer as mensagens aqui do Paulo Neves. Paulo Neves fala sobre a questão da soberania, que ele entende que agora o Brasil fala de soberania, mas não respeitou isso, por exemplo, nas decisões da Ucrânia. Agradecer também ao Adriano Vermelho, que está conosco aqui nesta edição. Diz: me emocionei demais hoje na passagem de horário com a Thaís, e sim, você está escrevendo uma linda história nesse veículo sagrado chamado rádio. Continue assim, Adriano, obrigado pelas palavras. Também quem lembrou a partida há 5 anos de Zé Paulo de Andrade, deixa eu achar aqui, foi o Edmilson, final do telefone 9884, lembrando também de nomes marcantes aqui da Rádio Bandeirantes Campinas e que está todos os dias na nossa companhia. E que estará, eu tenho certeza, daqui a pouco também na tela da Band Mais TV. 1h30 da tarde, a Nath Luquezzi comanda, ao lado da Lari Lopes, o Band Mulher. Me diga uma coisa, vocês vão falar sobre Rainha de Bateria da Grande Rio? Vamos falar, porque agora teremos um novo posto, né? A Paola Oliveira tem um novo posto aí, a gente vai comentar sobre isso. E hoje vai ser um programa super interativo, porque nós vamos receber uma cigana. Então você venha participar, porque a partir da 1h30 da tarde a gente vai fazer umas leituras, vai ser bem bacana. E claro, todos os babados do mundo dos famosos, então 1h30 da tarde eu espero você. Tem mensagem que dá nota 0 pra vocês também? Ah, tem. -1 até. 0 não, beirou 0. Então ainda tem alguma esperança. Tem esperança ainda. Ainda tem alguma chance. Deixa eu só falar uma coisa rapidamente dos BRICS aqui, o Heitor, claro. Nath. A questão dos BRICS, o pessoal está confundindo um bloco comercial com uma reunião. O BRICS não existe de fato e de direito. Ele não é um bloco comercial. Ele é um bloco quase que 100% ideológico. E é claro que os países devem e podem tentar fortalecer a moeda, fazer blocos locais, fortalecer, tem o Mercosul, aquela coisa toda. Mas isso é um discurso muito simples de fazer. Nenhum país do mundo hoje consegue bater de frente com os Estados Unidos e com o dólar americano. É por isso que o Trump consegue fazer essa questão das taxas para cima e para baixo, obrigando as pessoas a sentarem com ele para negociar. Porque não tem condições. É o estilingue contra o raio laser. O Brasil não consegue fazer isso. Não adianta. Quando o Lula fala isso em qualquer evento, ele está falando para o público interno, está falando para a turma dele, não está falando para o mundo exterior. É uma coisa que... é a mesma coisa de você falar que 2 mais 2 são 5 e a aritmética não toma conhecimento disso. Então, uma coisa é um discurso fácil, simples, outra coisa é no vamos ver, na hora mesmo, de colocar as cartas na mesa. E aí não é isso que vai funcionar. China foi obrigada a negociar, Canadá, que é parceiro dos Estados Unidos e tomou uma tarifa lá, teve que sentar para negociar. Não é assim, não é falando, abrindo a boca, rasgando que resolve. Eu insisto, é diplomacia que pode resolver essa situação. Cena 6:50 da noite, espera você no Band Cidade, o principal telejornal do nosso interior de São Paulo. Até lá, Cena. Até lá, muito obrigado, bom dia. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Muito obrigado pela sua companhia, vem aí o Nossa Área. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Parque das Águas, em Campinas, está recebendo até o dia 27 de julho o projeto Férias no Parque das Águas, com várias atividades gratuitas
para todas as idades, sempre das 9 da manhã às 4 da tarde, exceto às segundas-feiras. A programação inclui contação de histórias, visitas ao Museu da Água, brinquedos infláveis, oficinas, aulas de ginástica e zumba, atividades educativas sobre dengue, trânsito, uso consciente da água e apresentações teatrais. Hoje, por exemplo, tem aula de alongamento, contação de histórias, aula de ginástica, entre outras atividades. Já amanhã haverá oficina de limpeza de caixa d'água e no domingo a apresentação teatral com o tema ambiental. Lembrando que todos os dias, exceto as segundas-feiras, tem uma programação especial para toda a família até o dia 27 de julho. A entrada é gratuita e os detalhes para a inscrição de algumas atividades estão no site da Prefeitura de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai enfrentar o Floresta às 19h30 no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Floresta, jogo da 13ª rodada do Brasileirão Série C. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.